Hoje nós vamos falar sobre endometriose, tá? Que também é um dos assuntos que acaba aí acometendo 20% da população feminina no mundo, tá? Para vocês terem uma noção. Uma média de pelo menos 8 milhões de mulheres já foram diagnosticadas com endometriose. E eu sou a Ariane Reis, nutricionista, e o mais importante hoje é justamente, e às vezes, né, a gente recebe esse tipo de diagnóstico e infelizmente não sabe o que é, do que se trata, como que a alimentação pode interferir nisso aí, como que a alimentação pode melhorar a nossa relação com esse tipo de situação. Beleza? Então, qual que é o intuito principal dessas lives durante essa semana? Mostrar para vocês o que é o problema, como que ele pode ser tratado e a melhor maneira da alimentação auxiliar nisso aí. Beleza? Então, vou esperar dar 7 horas para a gente iniciar o conteúdo. Quero agradecer vocês que estão assistindo desde a primeira, quem participou ontem também. Ontem nós falamos um pouquinho sobre síndrome do ovário policístico. Faz muita diferença, né? A gente ter esse conhecimento, a gente ter esse tipo de conteúdo. E vou também já deixar uma dica aqui. Se por acaso você já foi diagnosticada com algum desses sintomas, né, com algum desses problemas, procure um profissional, ginecologista, porque nenhum tipo de informação que eu falar aqui hoje vai ser já te dando um diagnóstico do que você tem. Às vezes você tem alguns dos sintomas do que eu vou falar e você vai ficar com isso na cabeça. Então, a melhor maneira da gente tirar isso de mente ou então começar a fazer o tratamento de forma adequada é justamente procurando um profissional para fazer o exame correto, de uma forma que vai ser 100% ali de confiança, para que a gente consiga dar continuidade. E claro, a alimentação ela trabalha tanto na prevenção da saúde da mulher, né, assim como qualquer outras pessoas, mas falando da saúde da mulher também, a alimentação ela vai estar ali na parte de prevenção e na parte de tratamento, para auxiliar na melhora, na questão da qualidade dos sintomas, em tudo, certo? O que é hoje a maior dificuldade do público feminino? O que acaba acontecendo muito aqui para mim quando chega no consultório? Ariane, eu quero emagrecer, eu já tentei de tudo para emagrecer, eu já fiz dieta low carb, dieta cetogênica, eu já fiz jejum intermitente, e aí vocês vêm para mim geralmente com um leque aí de opções, de estratégias nutricionais, colocando literalmente em xeque que nada disso resolveu. E aí você vem e fala para mim assim, ó, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, mas eu não acredito que a alimentação vai me ajudar. Você pode me passar alguma coisa para tomar? Então, por que vocês geralmente têm esse tipo de frustração quando a gente está falando de dieta, quando a gente está falando de alimento? Porque vocês fazem tudo da maneira contrária do que é para ser feito. Primeira coisa, quando a gente tem algum tipo de diagnóstico relacionado à saúde da mulher, principalmente voltado para endometriose, síndrome do ovário policístico, uso do anticoncepcional, menopausa, todas as vezes que a gente tem algum diagnóstico desse relacionado com o processo de emagrecimento, é impossível dar um andamento a uma alimentação sem pensar em um processo de anti-inflamatório, né? Então a gente precisa fazer o quê? Pensar como um todo, no geral, para que vocês tenham sucesso no que vocês procuram e principalmente não fiquem perdendo tempo com o que não vai funcionar, beleza? Eu preciso que vocês estejam agora com um copo de água na mão, tá? Eu tô aqui com a minha garrafa já de água, um papel, uma caneta para vocês anotarem algumas informações que eu vou passar aqui, que vai ser muito importante. Para quem não sabe, endometriose é uma parte do que deveria ter saído ali na menstruação, né? Que ao invés de sair, de ser eliminado junto com no nosso processo, no nosso ciclo menstrual, ela entra para a nossa região abdominal. E ela pode estar ali
às vezes na bexiga, ela pode ir para o intestino, ela pode ir para o ovário. Então, assim, existe a endometriose e existem vários lugares para ela se hospedar, né? Para aquela parte daquele endométrio se hospedar. Então, o que vocês têm que pensar? A endometriose, ela pode estar interligada com vários órgãos, tá? Então, assim, tem relação direta com toda a nossa região abdominal. E muitas vezes, o diagnóstico precoce, ele faz com que muitas coisas sejam revertidas. Quer ver uma situação muito comum que acontece? Pessoas que têm muita cólica pré-menstrual e também durante a menstruação sofrem demais com esse sintoma e muitas vezes fazem o exame lá de ultrassom, né, ginecológica, e não conseguem visualizar a questão da endometriose. Por quê? Existe, geralmente, uma forma dela se hospedar, né, aquele endométrio se hospedar, que você não vai conseguir visualizar somente com a ultrassom ginecológica. E aí, a necessidade de fazer um exame mais invasivo, voltado também para a parte da região intestinal, tá? Muitas vezes, dependendo do caso da mulher, a gente precisa fazer um processo tipo de lavagem intestinal antes de realizar esse exame para você confirmar a endometriose. Porque acaba se comparando ali as cólicas menstruais, né? Com o processo de tensão pré-menstrual, com aquele processo da síndrome do ovário policístico, tudo que tem relação com o nosso período pré-menstrual, às vezes acaba se esbarrando ali e a pessoa não consegue ter um diagnóstico certeiro. E o diagnóstico, quanto mais distante ele for, mais a mulher vai sofrer, mais dificuldades ela vai vir ali acarretando e maior a dificuldade para emagrecer. Como eu sou nutricionista, eu não vou entrar aqui no lance de vocês entenderem o que é o processo ginecológico, o que vocês têm que fazer relacionado a essa parte, porque vocês precisam procurar um profissional habilitado para poder orientar vocês. Mas qual que é o meu maior papel aqui hoje? Falar para você que se você quiser reduzir os sintomas da endometriose, se você quiser otimizar o seu tratamento de uma forma não invasiva, que não seja através de cirurgia, de procedimento cirúrgico, você vai precisar ter uma alimentação excepcionalmente de qualidade. E quando eu falo de qualidade, eu estou falando ali daquele processo inflamatório. E olha que maluco isso. Quando a gente fala de processo inflamatório, as pessoas elas não entendem que existem alimentos que podem inflamar mais o nosso organismo e outros alimentos que fazem o processo de desinflamação. Se a gente fica dependendo só do fármaco, se a gente fica dependendo só da medicação, o que acontece? A medicação ela vem aqui no seu sintoma e ameniza o seu sintoma, certo? Quando a gente vai tratar o problema, a gente olha ao redor para a gente chegar ali e fazer uma coisa de qualidade. Então, a gente não exclui nada, a gente simplesmente faz um trabalho multidisciplinar. Dentro desse processo da saúde da mulher, falando de emagrecimento, a gente entra com o quê? Olha o que o nutricionista tem que fazer. Olha que estratégia sensacional que a gente tem que utilizar. A gente entra com o processo ali de déficit calórico, eu vou olhar para o meu paciente que quer emagrecer, analisar o que ele tem ingerido, como que está a rotina alimentar dele, vou pensar se ele faz atividade física ou se é sedentária, vou pensar se ela já veio desse processo de emagrecimento há mais tempo, qual que é a faixa etária que ela tem, se é uma pessoa que tem algum outro tipo de patologia ali junto, se faz uso de medicação, por quanto tempo que utiliza o anticoncepcional, se utiliza, se faz o acompanhamento certinho. Olha só, que a gente está falando de emagrecimento. E tudo isso eu tenho que olhar, todos esses pontos eu tenho que analisar quando eu estou falando do meu paciente. Por quê? Como que eu, Ariane, vou fazer uma dieta para emagrecimento pensando somente em redução de caloria? Entendem que não é por aí, que não é somente pensando nessa redução calórica que eu vou conseguir fazer com que você emagreça?
Eu preciso te olhar como um todo e analisar você em todos os pontos, no sentido assim, você é uma mulher, certo? Que todo mês tem ali um processo de mudança vindo da parte hormonal, que você pode ter alterações ou não, e se você tiver alguma alteração ali diagnosticada, como a endometriose, por exemplo, eu vou precisar fazer em você uma estratégia nutricional de emagrecimento, porém anti-inflamatória. Olha isso aqui. Se você é um paciente que quer emagrecer e tem o diagnóstico de endometriose, e você vai fazer uma alimentação muito rica em carne vermelha, vamos pensar aqui em uma estratégia cetogênica, porque às vezes atualmente está muito em alta, vocês acabam investindo muito nisso, no que a gente vê aí na mídia e tudo mais, por conta própria, vocês começam a excluir carboidrato, porque o carboidrato é o vilão, carboidrato engorda, carboidrato à noite engorda, comer carbo depois das 18 horas vai me fazer dar barriga, eu só tenho essa gordura aqui na região abdominal porque eu como arroz ou porque eu como pão. E assim, que atire a primeira pedra quem nunca pensou por esse lado. Porque assim, o que acontece muito é vocês serem enganadas pelas informações erradas que vocês têm. E aí, se você é essa pessoa que acredita que o carboidrato vai te fazer mal, que o carboidrato à noite te engorda, que o arroz é o que te dá barriga, que o pão faz você ganhar 3 quilos na balança. Se você pensa por esse lado, o que vai acontecer com você? Você vai diminuir carboidrato, aumentar o consumo de proteína animal, geralmente vocês fazem isso, e aumentar a quantidade de gordura dessas proteínas. Então, geralmente, vocês têm tendência a partir para uma estratégia low carb ou uma estratégia cetogênica para poder perder peso rápido, porque realmente brilha os olhos, né? Muitas vezes os resultados que a gente vê através dessas estratégias, e vocês não olham para o que vocês têm ali de forma específica. Por isso que a alimentação ela é personalizada. Ariane, mas eu quero emagrecer. Todo mundo que vai emagrecer tem que emagrecer igual? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que respeitar o nosso corpo. E aí, falando sobre estratégia nutricional e voltando lá no lance dos erros que vocês cometem na alimentação que prejudica o seu processo e acaba aumentando os sintomas do seu diagnóstico, né? No caso da endometriose que a gente está falando hoje, é justamente aumentando a quantidade de proteína bovina. A carne vermelha, ela é um marcador mais do que, assim, inflamatório, ela aumenta demais esse processo inflamatório. Para quem está com endométrio ali morando no seu intestino, é a pior coisa que acontece para você. Então você tem que pensar como que tá a qualidade do seu intestino. E todas as vezes que a gente for falar da saúde da mulher, todas as vezes que a gente for falar de alguma doença, algum diagnóstico, né, relacionado à mulher, a gente sempre vai falar de intestino, porque, gente, o intestino ele anda lado a lado com tudo que a gente quer fazer. Então, não tem como a gente analisar uma estratégia nutricional sem pensar nesse cuidado com o intestino. E olha que legal, você pode cuidar dessa parte simplesmente melhorando a sua alimentação. O que seria alimentos anti-inflamatórios? Nada mais, nada menos do que vegetais, frutas e hortaliças. Tudo que vocês conseguem encontrar em feira livre, tá? No supermercado, naquela parte de hortifruti ali, você consegue encontrar. E tudo que você consegue ter acesso de uma forma mais tranquila, mais fácil. Então, Ariane, uma alimentação antioxidante, ela precisa necessariamente de alimentos específicos? Não. Ela precisa de grupos de alimentos específicos, que é o que eu estou falando para vocês aqui. A gente focar nessa questão da qualidade nutricional, porque é o básico que vai funcionar. O que eu preciso que vocês entendam? Se o básico que funciona, por que você está procurando resposta no mais difícil? Por que assim, muitas vezes vocês não fazem como as crianças, né? Vamos pensar. A criança, quando ela quer algo, ela sabe aonde ela vai ter um retorno mais rápido. Vamos imaginar aqui
que a mãe acaba mimando mais o filho. Se ele quer algo, ele vai direto na mãe pedir. Ele não vai no pai, porque ele sabe que o pai vai dificultar. Então, por que nós, depois que a gente, né, fica adulto e já tem esse poder de escolha, essa livre escolha, por que a gente sempre quer ir pelo caminho mais difícil? Por que vocês sempre querem passar fome, fazer restrição alimentar, tomar medicamento, passar por processo de sofrimento, sabe, de frustração? Porque vocês não querem o caminho mais simples, que é alimentação, atividade física, dormir bem, entendeu? Então, assim, quem é que dificulta o processo? Você. Por que eu tô falando isso? Porque eu já dificultei o processo durante muito tempo. Então, hoje eu percebo que todas as vezes que eu não tive sucesso, todas as vezes que eu não tive um bom resultado, foi porque eu dificultei a base. E se a base está bem estabelecida, se a gente está conseguindo fazer um bom trabalho na base, nós vamos conseguir simplesmente fazer um excelente trabalho em todos os outros pontos. E aí, a hora que você fala assim, Tária, mas eu tenho endometriose, o que eu vou fazer? Eu quero emagrecer. O que você me diz? Se eu tenho endometriose, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, procurar um profissional para te ajudar. É impossível você não ter um direcionamento de um profissional, certo? Segundo, fazer uma estratégia anti-inflamatória. Sim, fazer estratégia anti-inflamatória, se necessário, suplementação. Um dos suplementos assim, mais usuais dentro do tratamento da endometriose é justamente o ômega 3. Mas aí você vai falar assim, mas eu já consumo alimentos ricos em ômega 3, eu vou precisar suplementar? Sim, vai ser interessante. Como que geralmente eu faço essa suplementação de ômega 3? Geralmente 2 vezes ao dia, antes das maiores refeições. Geralmente antes do café da manhã ou do almoço, ou almoço e jantar. Isso vai depender da estratégia nutricional que eu estou usando com o paciente. Como é que eu poderia imaginar aqui, vamos supor, uma dieta interessante para esse paciente que quer emagrecer, que não pode ter uma grande quantidade de proteína bovina, que precisa ter mais fibras na alimentação. A gente tem hoje uma estratégia que chama Food Maps. Não sei se eu não sou tão bom no inglês, tá, gente? Mas eu não sei se vocês já conhecem. Que são alimentos, a gente tem basicamente uma tabela de alimentos onde eles são marcados por cores e ali eles me dão um direcionamento assim, ó. Esse alimento ele é mais inflamatório, esse alimento é mais anti-inflamatório, esse alimento aqui é mais ou menos. Então é como se fosse um semáforo. Ele me sinaliza com as cores realmente vermelha, verde e amarela. Então, através dessa sinalização de cores, você consegue direcionar qual tipo de alimento você deve consumir, quais são os que você deve evitar. E aí você consegue ter uma liberdade nutricional. Você não precisa ficar ali preso de forma restrita a uma dieta. Você pode ser uma pessoa que se alimenta bem, que tem uma liberdade de comer o que você gosta, eventualmente, porque infelizmente não dá para chutar o balde e comer qualquer coisa que você quiser, porque realmente vai prejudicar o seu processo, mas você vai ser uma pessoa que vai ser livre. E você tendo aquela tabela de alimentos ali, sabendo um direcionamento de quantidade, você vai poder simplesmente fazer o quê? Se organizar. Você escolhe o que você tem de acesso hoje. Você não precisa comprar todos os alimentos da sua lista de compras. Você pode simplesmente pegar. Eu vou comprar hoje 6 alimentos aqui e vou consumir esses 6 ao longo da semana. Vou mudar a forma de preparo, vou pensar em uma receita, vou colocar em prática, às vezes, uma organização, vou deixar uma comida pré-organizada, né, pré-preparada, e vou me organizar durante essa semana com esses 6 alimentos. Na próxima semana, você compra outros alimentos que também são anti-inflamatórios, que também vai te dar todo o suporte que você precisa, e você vai variar a sua alimentação. Por que vocês desistem tanto de se alimentar bem? Porque vocês querem comer todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito. Não estou falando que não é comer a mesma coisa, que não pode comer a mesma coisa. Pelo contrário, você pode comer ovo todo dia. Mas você não precisa comer todo dia ovo cozido. Você pode um dia fazer um omelete, um dia você pode fazer um ovo mexido, o outro dia um ovo cozido,
no outro dia uma panqueca com ovo, entendeu? É a gente pensar fora da caixa, é a gente analisar as possibilidades que existem dentro dessa, como se diz, dentro dessa estrutura que você precisa seguir. Você vai ter várias possibilidades para você fazer. E você vai acabar se sentindo livre dentro disso. Você vai conseguir pensar, poxa, para que eu vou comer hoje arroz, feijão e carne, sendo que eu posso consumir hoje um escondidinho de frango? Você pega uma batata, faz um purê, faz uma preparação bacana, e aí as coisas vão fluindo bem. Eu vou te falar uma coisa. Eu só melhorei a minha relação com a alimentação, eu só consegui melhorar a minha relação com o hábito de vida melhor, tanto na atividade física quanto na alimentação, depois que eu comecei a entender que eu era livre. Hoje, vocês esperam tanto que um profissional coloque rédeas em você, que você fica o tempo inteiro esperando que alguém fale que você pode ou não pode. E é aí que você mais se engana. Porque quando você fica ali esperando alguém direcionar, ter a decisão da sua vida, você perde tempo em entender o processo e em aproveitar o processo. Um diagnóstico, por exemplo, de endometriose é algo que você vai ter que ter paciência para você cuidar. Porque você não vai cuidar disso da noite para o dia. Você simplesmente vai desenvolver uma maneira melhor de se relacionar com esse diagnóstico. E aí você vai desenvolver maneiras melhores de ver um bom resultado dentro do emagrecimento ou dentro de qualquer outra situação específica que você queira melhorar. Tanto para você melhorar a sua autoestima, para você dar continuidade ao que você quer, porque eu não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente não precisa ver resultado para continuar. Sim, a gente precisa sim ver um resultado. É como se fosse um test drive. Quando você vai comprar um carro, você vai lá na concessionária e faz um test drive naquele carro para ver se você vai se adaptar com a direção, com o banco, com o formato do carro, com tudo. Então, o test drive dentro da alimentação é justamente você fazer ali por um período de 15 dias, por exemplo, e aí você vê resultado. E aí, com 15 dias você vendo um resultado, a sua roupa que antes ficava mais justa começa a servir, às vezes aquele peso na balança que você insiste em achar que é importante, você vê abaixando. Muitas vezes você acaba recebendo o elogio de alguém. Tudo isso serve como uma motivação concreta. Não é o mais importante, mas para nós, né, que somos seres humanos, meros mortais aí, a gente precisa, muitas das vezes, de ver para crer. Né? Então, se a gente precisa de ver para crer, a gente precisa fazer um test drive. Então, quando a gente está falando de alimentação e emagrecimento, eu consigo te colocar em uma situação de experiência, em uma experiência que você vai ver retorno. Mas quando a gente fala de endometriose, a gente precisa pensar que ele existe, o problema está ali, e o que eu posso fazer para melhorar isso é apenas me cuidar e ter paciência. Porque realmente, para poder reverter a situação, vai demandar tempo, vai demandar um pouco mais de energia da sua parte para você olhar para aquilo ali como algo positivo. E aí, falando sobre isso, e saindo desse lance da parte de alimentação anti-inflamatória e tudo mais que eu falei para vocês, o que eu posso deixar para você hoje em relação a esse diagnóstico, né? Ariane, o que eu vou fazer se eu descobrir que eu tenho endometriose? Primeira coisa, você vai excluir alimentos como, por exemplo, gordura saturada, provenientes de fritura, tá? Você vai excluir açúcar. Eu tô falando exclusão, gente, mas é exclusão mesmo. Porque se você é uma pessoa que recebeu aquele diagnóstico e tá com sintomas muito acentuados, sintomas realmente muito chatos, como, por exemplo, dor durante a relação sexual, né? Porque a mulher, geralmente, ela sente um desconforto maior quando ela tem endometriose durante a relação sexual. A presença desse fluxo difícil, um fluxo muito ativo ali, um fluxo muito grande, né, durante o período da menstruação, uma cólica muito acentuada, muitas vezes daquele nível que você não consegue nem levantar da cama,
Muitas vezes tem relação com o intestino, às vezes a mulher tem tendência a ter diarreia durante o período da menstruação ou o período da TPM ali, ou ela tem também um intestino mais preso, acaba ficando mais preso. Então, tudo isso tem correlação com esse diagnóstico da endometriose, certo? E outro ponto importante que eu não posso esquecer aqui é o lance da infertilidade. Mas para vocês terem uma noção, que dos 20% das mulheres hoje que sofrem com endometriose, é uma média de 30% que vai sofrer com a infertilidade. E aí a gente pode fazer, sim, tratamentos específicos para isso, se necessário, né, para poder engravidar. E se não for necessário, por que a mulher tem que cuidar da alimentação? Ela fez, lá tem endometriose, ela quer engravidar e ela está tentando, é o que a gente chama de tentante. E ela sabe que ela tem já essa dificuldade e tudo mais. Se a gente não cuidar da alimentação, pode vir até abortos espontâneos, tá? Então, assim, às vezes, se você tem uma certa dificuldade para engravidar, conhece alguém que está tentando engravidar já tem tempo e essa pessoa ainda não pensou na probabilidade de estar com endometriose, peça para ela verificar. E lembra, não é só através do exame ginecológico, certo? Você às vezes vai precisar fazer exames em outras regiões abdominais para poder de fato descobrir o que está acontecendo. Hoje, se eu puder falar para vocês apenas uma dica é limpe a sua alimentação. Limpe totalmente. Nada de bebida alcoólica, nada de açúcar no início do diagnóstico. Depois a gente consegue fazer uma inclusão das coisas que vocês gostam, né? Lógico, às vezes gostam de chocolate, às vezes gostam de tomar uma cervejinha, às vezes gostam de tomar um vinho, às vezes gostam de comer uma pizza, um sanduíche. A gente consegue incluir isso aí. Mas no início do diagnóstico, no tratamento da doença, é importante a gente fazer o quê? Uma exclusão, uma limpeza, certo? Para você deixar o seu corpo preparado. E aí, meninas, o que eu queria falar para vocês hoje sobre endometriose, basicamente é isso. É um assunto que a gente pode falar aqui a noite inteira, mas que eu não vou ficar rodeando demais, floreando demais a forma de você visualizar como que a nutrição pode te ajudar. Por quê? Porque nada mais é do que um processo de constância. E aí, quando a gente fala de constância, a gente tem que falar de paciência e a gente tem que falar sobre fazer todos os dias, mesmo sem você estar motivado. Então, é literalmente a disciplina. Eu vou precisar que vocês entendam isso da melhor maneira, porque realmente de todas esses problemas aí, né, que nós mulheres passamos, ela realmente demanda um pouquinho mais de atenção. E também não estou deixando excluindo isso aí, nem uma das outras que nós falamos, e nem a menopausa, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E sexta-feira vai ser um assunto muito bom. Então, se você está entrando na faixa aí da pré-menopausa, já está na menopausa, se você sabe que é um assunto muito interessante para você, ou que você conhece alguém que já está nessa faixa etária, que está precisando de uma orientação, fala para ela não perder a live de sexta-feira. E amanhã eu vou falar sobre anticoncepcional, sobre os métodos, né, que existem aí, quais são os que podem ser menos invasivos, né, que vai te auxiliar, o que você pode fazer para amenizar as alterações que o anticoncepcional pode trazer para sua vida e o que você deve analisar na hora de fazer uma alimentação voltada para emagrecimento, se você usa anticoncepcional. Inclusive, por exemplo, quem faz tratamento dermatológico e às vezes faz o uso do Rocutan, os médicos, eles praticamente assim obrigam a gente a fazer o uso do anticoncepcional. Então, o que pode ser feito dentro de uma situação como essa? Né? Você fica ali, eu quero ter a pele bonita, eu quero ter o cabelo bonito, mas eu não queria usar anticoncepcional. O que eu faço? Como que eu posso melhorar isso aí? Como que eu posso conduzir? Então, a gente vai falar sobre isso amanhã também. Beleza? Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem quiserem perguntar, pode perguntar, fiquem à vontade. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar é que o conhecimento nunca é demais. Então, se você
tá aqui agora, até agora, assistindo e me ouvindo, é porque realmente você está interessado em melhorar os pontos que precisam ser melhorados. Quando a gente falar de emagrecimento, eu tenho certeza que todas as vezes que você ouvir alguém falando sobre o processo de emagrecimento ou sobre tentativas para emagrecer, principalmente se for mulher, você vai olhar para aquela situação de uma maneira diferente. É muito importante vocês sempre pensarem nisso. Quando alguém falar que emagrecimento é só fechar a boca, que emagrecer é só fechar a boca, você vai lembrar que não é só isso e vai respeitar aquele processo que você está passando e vai parar de se julgar e vai fazer por você e as coisas vão acontecer, certo? Como que vocês conseguiram compreender o que foi falado? Ficou bem esclarecido? Nós vamos disponibilizar amanhã o e-mail para vocês com o materialzinho de apoio para vocês terem umas dicas aí a mais, né? Para vocês conseguirem consultar isso por mais tempo. E eu estou à disposição para a gente sanar as dúvidas que precisarem, tanto aqui quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, se precisar, vocês podem me chamar que a gente vai estar conversando a respeito desses assuntos posteriormente. Beleza? Preciso que vocês me falem aí. Ariane, ouvi, não ouvi, entendi, não entendi. Me dê um feedback de como que foi, para eu saber se vocês conseguiram compreender e aproveitar pelo menos um terço, né? Valeu, Letícia. Obrigada. Às vezes a gente acaba passando um pouco por cima, né, de compreender o conhecimento, porque a gente confia muito nos profissionais. Isso não está errado. Mas é sempre interessante a gente entender o que acontece para que a gente fique não mais crítico, né? Mas para que a gente saiba realmente o que acontece de dentro para fora com o nosso corpo, para que a gente consiga aproveitar tudo que a nutrição, né, coloca. E às vezes a gente se mata nos treinos para ter um bom retorno e não ver aquele retorno da maneira que a gente gostaria. E às vezes o problema, ele tá de dentro, de uma forma lá dentro de você, que você ainda não conseguiu identificar. Então a gente precisa sempre ter esse conhecimento mais amplo mesmo. Não é saber de tudo, mas pelo menos estar aberto ao conhecimento e principalmente a evoluir, né? Mas que bom, fico feliz. Cadê as meninas que já falaram comigo mais cedo? Hora que entraram. Cristiane, Sônia, Nelly. Cadê vocês? Muito bom, preciso entender o assunto, pois minha filha tem e passa muito mal. Pois é, Tatiana, é muito interessante você realmente se preocupar com isso. Eu não sei qual a idade da sua filha, mas provavelmente deve ser adolescente, né? Então, é interessante os pais terem, sim, esse conhecimento, porque se a gente não tem o conhecimento, a gente não consegue cobrar dos profissionais de uma forma melhor. E, às vezes, ela tá aí sofrendo sem necessidade, né? Então, a gente consegue, sim, melhorar tudo que está à disposição e investir 23 anos. Então, assim, 23 anos está muito jovem e provavelmente, né, tem que fazer uso de anticoncepcional, porque faz parte do tratamento. Então, a gente precisa pensar por esse lado. Melhorar a alimentação vai ser a melhor coisa para ela. Investir nesses alimentos anti-inflamatórios, né? E principalmente evitar os que são mais inflamatórios. E o que eu posso dizer para vocês procurem uma ajuda de nutricionista, sabe? Procura a nutricionista, a Ariane, por exemplo, porque a gente vai conseguir aí fazer um trabalho bacana, fazer algo para melhorar mesmo a qualidade. Não é só visando estética. Lógico que o emagrecimento, ele mexe com a nossa autoestima, e isso é algo assim que não dá para a gente aqui mensurar, né? Não posso falar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Mas é importante, sim, a gente ter esse conhecimento e colocar em prática e procurar ajuda, procurar melhorar, porque só não tem jeito para a morte. O resto, tá? É isso.